Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre um ensaio cujo título é As Metamorfoses do Governo Representativo, que foi publicado em 1995 na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que é editada pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. Esse ensaio, melhor dizendo, ele foi escrito pelo professor Bernard Manin, que é professor da Universidade de Nova York e da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Bernard Manin é um francês, que tem como objeto de estudo as transformações do governo representativo. Nesse ensaio, onde ele lança algumas ideias que serão ampliadas e desenvolvidas no livro Os Princípios do Governo Representativo, livro ainda não publicado em português, vocês encontram nas versões em inglês e espanhol. Nesse ensaio, ele fala dos princípios do governo representativo, dos 4 princípios do governo representativo. O primeiro e mais óbvio, os representantes são eleitos pelos representados, em eleições que ocorrem em períodos determinados. O segundo princípio desse governo, os representantes têm uma certa autonomia em relação aos representados. Agora, essa autonomia, essa independência dos representantes em relação aos representados, ela não é total, porque de tempos em tempos os representantes têm que disputar eleições e podem não ser reconduzidos aos seus cargos, podem não ser reeleitos. O terceiro princípio é a liberdade de opinião. Então, os representantes, os eleitores, os cidadãos podem expressar as suas opiniões independentemente do controle do governo. E o quarto princípio é o debate, é a discussão. Até porque os representantes, eles se reúnem numa assembleia, num congresso, num parlamento. Enfim, nesse parlamento nós temos opiniões diversas. E é preciso construir o quê? Construir um consentimento, um consenso sobre as decisões a serem tomadas por esse governo representativo. E para chegar a esse consenso, para chegar a esse consentimento, obviamente é necessário o debate. Então esses são os 4 princípios. Daí o Manin fala das transformações do governo representativo e ele fala de 3 tipos de governo representativo. O parlamentarismo, essa primeira forma de governo representativo, era caracterizado pelos notáveis. Então o representante típico desta forma de governo representativo, o parlamentarismo, era um notável. O notável era uma pessoa que tinha prestígio, que tinha riqueza, que pertencia a uma família tradicional, que tinha alguma reputação. E por isso era eleito, porque as pessoas confiavam nessa pessoa, porque essa pessoa tinha uma reputação. A partir do final do século XIX, com a ampliação do direito de voto, começam a surgir os partidos de massa. Grandes organizações partidárias, com milhares de filiados, com muitos militantes. E daí crescem, essas organizações crescem, chegam ao parlamento, começam a ter muita força nesse governo representativo. Os programas partidários ganham importância. Segundo Manin, quando os grandes partidos de massa eles se tornam a principal força dos governos representativos, surge uma nova forma de governo representativo, que é a democracia de partido. Nessa democracia de partido, o representante típico é o ativista, é o líder partidário. E aí a confiança muda. Se antes o eleitor, o representado, confiava numa pessoa que tinha reputação, em um notável, agora o eleitor, o representado, ele confia num partido, numa organização partidária. Então, a partir da segunda metade do século XIX, com a ampliação do direito de voto, surgem as grandes organizações partidárias, os partidos de massa. E a partir de então surge uma segunda forma de governo representativo, que é a democracia de partido. E a confiança muda de destino, vamos dizer assim.
né? Se antes era no notável, agora o eleitor confia no partido, no programa do partido. Só que daí nós tivemos a expansão dos meios de comunicação, especialmente da televisão. E daí começa a surgir uma terceira forma de governo representativo, mais recente, que é a democracia de público. Né? Nessa democracia de público, né, o eleitor vota na pessoa, no personagem. Ele está mais preocupado na aptidão pessoal do líder político. Mas por que surgiu essa democracia de público? Nós já falamos, uma causa é a expansão da televisão, dos meios de comunicação, e através desses novos meios de comunicação, que a imensa maioria das pessoas tem acesso, o líder político pode falar diretamente com o representado. O representante pode falar diretamente com o cidadão, com o eleitor. Ele não precisa mais da ajuda de grandes organizações partidárias. Mas também tem um segundo motivo. As funções do governo representativo, dos governos em geral, enfim, desde lá do final do século XIX, as funções do governo se expandiram muito, se tornaram mais complexas. Então, os partidos, as lideranças, elas têm mais dificuldade de apresentar programas, porque esses programas teriam que ser muito detalhados, justamente porque as funções do governo são muito maiores, são mais extensas. Um outro motivo é que, com as transformações na tecnologia, a maior integração econômica entre as nações, tornou o exercício do poder mais imprevisível. Então é preciso escolher um líder que tenha preparo, aptidão pessoal, para lidar com as situações imprevisíveis. Ou seja, as situações que um governante enfrenta nessa democracia de público, elas são muito menos previsíveis do que nas outras formas de governo representativo. Então, é a extensão dos meios de comunicação e ampliação da complexidade do governo. O governo trata de mais assuntos e as situações que o governante enfrenta no dia a dia se tornaram menos previsíveis. Menos previsíveis. Então é por isso que hoje o líder político que fala diretamente com o representado, com o eleitor, com o cidadão, ele procura o quê? Ele procura ressaltar as suas aptidões pessoais para governar. Então essas são as três formas de governo representativo: o parlamentarismo, a democracia de partido e a democracia de público. Na democracia, no parlamentarismo, o representante típico era o notável. Na democracia de partidos é o ativista político, é o líder partidário, o representante típico. E na democracia de público é o comunicador. É o comunicador que é o representante por excelência. Por quê? Porque ele tem que dominar formas e técnicas de comunicação para chegar até o eleitor, até o representado. Então nós falamos um pouco aqui sobre esse ensaio importantíssimo do professor Bernard Manin, As Metamorfoses do Governo Representativo, publicado em 1995 e que merece a leitura. Nós não entendemos a democracia e as transformações da democracia sem uma leitura atenta desse ensaio. Até mais.